comum quando a gente passa por alguma situação difícil, por algum sofrimento, a gente se questionar o porquê nós estamos passando por aquilo. Por que será que isso está acontecendo comigo? Será que eu estou sendo testada na minha fé? E pode ser que em alguns momentos Deus ele permite sim circunstâncias justamente para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa amadurecer, fortalecer a nossa fé. Em outros momentos pode ser que esteja acontecendo algum ataque no mundo espiritual, porque a gente passa por batalhas e guerras espirituais que a gente não vê, mas que acontecem justamente para poder travar as nossas vidas, e em alguma dessas batalhas acaba resultando em sofrimentos na nossa vida. E existe o sofrimento que nós passamos justamente porque nós estamos sujeitos a um mundo onde nós estamos suscetíveis a passar por determinadas circunstâncias que sejam realmente desafiadoras. Justamente por isso que Jesus ele falou: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus ele já nos alertava que aqui nessa terra a gente passaria sim por aflições, então nós não estamos isentos de sofrimentos. Mas existem várias razões pelas quais nós podemos passar por algum tipo de sofrimento, mas existe um sofrimento específico que a gente passa que muitas vezes não está relacionado àquilo que Deus ele permitiu ou porque estamos sendo atacados, influenciados no mundo espiritual. Existe um sofrimento que vem como resultado da nossa falta de obediência total a Deus. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje, e eu te aconselho a ficar até o final, que eu tenho uma mensagem super especial pra você. Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome agora é Madi, e nesse canal eu trago vários aprendizados que podem te auxiliar a crescer tanto na sua vida pessoal quanto espiritual. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, não se esqueça de se inscrever para poder ficar atento aos próximos vídeos. E para poder deixar bem claro o assunto que eu vou falar aqui, eu quero trazer dois exemplos. E o primeiro é do rei Davi e o segundo é de Saul. Em uma situação, o reino de Israel eles estavam em uma batalha contra o outro povo, e Davi, ao invés dele ir para a guerra juntamente com seus soldados, ele preferiu ficar no palácio. Enquanto ele tá no terraço, ele vê do outro lado uma mulher tomando banho, e essa mulher era a mulher de Urias, Betseba. E ele manda chamar essa mulher e até ele. Eles têm relações e ela engravida. Para poder encobrir essa situação, Davi ele tentou manipular ali no campo de batalha, colocando Urias na linha de frente, justamente para que ele pudesse ser morto com mais facilidade. E de fato, Urias ele é atingido e acaba não resistindo. Então o profeta Natan ele vem até Davi, ele repreende a atitude dele, o pecado dele, e Davi ele reconhece que de fato ele pecou, pede perdão para Deus e se arrepende, tanto que o Salmo 51 ele é baseado nesse acontecimento. Porém, apesar de Davi ter se arrependido, de Deus ter perdoado, Davi ele não deixou de enfrentar as consequências das suas ações, que obviamente trouxeram muito sofrimento na vida dele. Ele passou pela morte de 2 filhos. A criança que nasceu entre Davi e Betseba faleceu. Ele passou por discórdia entre os seus próprios filhos. Teve a morte de um outro filho também. Ou seja, muito sofrimento acabou acontecendo dentro da família de Davi por conta das consequências das suas próprias escolhas também. Isso tudo, mesmo Davi sendo considerado por Deus um homem segundo seu coração. Apesar dele ter se arrependido, apesar dele ser rei de Israel, ele não deixou de enfrentar as consequências das suas escolhas, do seu pecado. O que nós não podemos pensar é que só porque nós somos filhos de Deus, só porque de certa forma nós cremos em um Deus, é que a gente vai deixar de enfrentar as consequências dos nossos pecados, as consequências das nossas más ações. Isso acontece justamente por conta da lei da semeadura e da colheita. Essa lei, ela é imutável. Nós podemos escolher aquilo que a gente planta, mas ao mesmo tempo, a gente não tem o direito de escolher aquilo que nós iremos colher. Em determinados momentos nós iremos errar e a gente pode até pedir perdão para Deus, e o perdão de Deus ele vem sobre nossas vidas. Porém, o perdão de Deus ele não cancela a colheita, porque essa lei ela é imutável. Os frutos que Davi colheu dentro da família dele foram consequências de uma escolha ruim que ele fez. Apesar da gente pedir perdão para Deus, a gente se arrepender, Deus ele perdoa as nossas vidas. Porém, mais cedo ou mais tarde nós acabamos enfrentando consequências daquilo que a gente plantou, porque tudo que a gente planta em algum momento nós iremos colher. Davi ele colheu frutos ruins dentro da sua família, um sofrimento, justamente porque ele abriu uma porta de pecado para que pudesse agir dentro da família dele. E o segundo exemplo é o caso do rei Saul, quando ele era rei antes de Davi se tornar rei de Israel. Um período bem no começo do reinado de rei Saul, que os israelitas eles saíram em guerra contra os amalequitas. E justamente nessa guerra, Deus ele deu uma ordem muito específica para Saul, que era para eles irem para essa guerra, mas que eles deveriam destruírem totalmente os amalequitas, de modo que não sobrasse nada e nem ninguém. Porém, o rei Saul ele não foi 100% fiel a essa ordem de Deus. Ele poupou os melhores gados, alegando que ele iria oferecer como sacrifício a Deus, sendo que Deus ele não havia pedido por isso. E abrindo um parênteses aqui, muitas vezes a gente tem a mania de achar que nós sabemos o que é melhor mais do que Deus. Podemos achar que aquela ordem que Deus ele deu não foi exatamente aquilo que ele quis dizer. Tipo assim, Deus, aquilo que o Senhor está pedindo, eu acho que não é bem aquilo que o Senhor quer dizer. Então eu vou dar o meu jeitinho para poder tentar te ajudar. Como se Deus ele necessitasse de fato da nossa ajuda, sendo que ele não precisa. A ordem de Deus ela é muito clara. Toda vez que a gente não obedece 100% daquilo que Deus ele fala, nós estamos indo contra a palavra dele. Nós estamos
andando de forma rebelde. E foi nesse contexto que Deus ele falou pro profeta Samuel que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Ele havia deixado de obedecê-lo. O profeta Samuel ele vai ao encontro de Saul e ele fala as seguintes palavras: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que gorduras de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E a partir disso, Saul ele passou a enfrentar muitas consequências ruins que acabou resultando no final na queda do seu reinado. Ele foi rejeitado por Deus como rei, ele passou a ser atormentado por um espírito maligno, também perdeu o espírito do Senhor na sua vida. A linhagem dele também foi cortada do trono, ou seja, foi só ladeira abaixo. E ao invés de Saul se arrepender da mesma forma como Davi se arrependeu, Saul ele tentou manter a sua aparência diante do povo, mas ele se afastou completamente de Deus. O fim dele foi extremamente trágico, ele acabou morrendo sozinho em uma guerra, sem honra e nem nada. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Saul ele não foi 100% fiel à ordem que Deus deu e ele pensou que sacrificar aqueles animais seria uma forma de compensar a ordem que ele não seguiu. Muitas vezes a gente não obedece totalmente aquilo que Deus nos pede e a gente tenta compensar com sacrifícios que Deus ele nunca pediu. E Deus ele não quer compensação, ele quer obediência somente. Pode estar indo na igreja toda semana, orando, jejuando, fazendo propósitos, servindo dentro de algum ministério, mas mesmo assim estar fugindo daquilo que Deus ele pediu pra você fazer. Mesmo assim, se você estiver desobedecendo a algo que Deus ele te pediu, essas outras coisas elas não vão compensar a ordem original, porque é a obediência que move de fato o coração de Deus e não você tentar compensar alguma coisa, porque o sacrifício depois da desobediência não apaga a desobediência. O que move o coração do Senhor é a nossa fidelidade àquilo que Ele fala pra nós, aquilo que Ele nos ordena. Mas quando a gente começa a fazer sacrifício demais, a gente passa a viver de uma forma extremamente religiosa, uma vida que vive por rituais, vive por sacrifícios, mas não tem um coração completamente submetido à vontade de Deus. E nessa você passa a pensar, como se você estivesse dizendo: Deus, olha, eu não fiz o que o Senhor me mandou, mas eu estou fazendo essa outra coisa que pode ir. Como se você estivesse dizendo: Deus, eu não fiz o que o Senhor me mandou, mas olha tudo isso aqui que eu tenho feito. Tipo assim, ignora o que eu não fiz, ignora o que eu não obedeci, ignora tudo aquilo que o Senhor me pediu e eu não realizei, mas olha, eu tenho ido na igreja toda semana, eu tô servindo em 20 ministérios, eu tô fazendo tantas outras coisas pro Senhor, mas eu não tô te obedecendo, mas vamos deixar por baixo isso daí. E o grande erro está aí, porque Deus ele não quer as suas obras, ele quer o seu coração submisso a ele. E isso que mais importa. Toda vez que a gente escolhe obedecer a voz de Deus, seguir a palavra dele, ir em direção àquilo que ele tem nos direcionado, estamos nos poupando de um sofrimento. Às vezes Deus ele te pediu pra você abandonar algo e você não foi fiel a isso e continua praticando outras obras como uma forma de mostrar, tipo assim, olha, eu não obedeci, mas eu estou fazendo isso daqui. Ou às vezes Deus ele pediu pra você perdoar alguém e ao invés de você fazer isso, você fica adiando isso e começa a praticar muitas outras obras pra poder camuflar sua falta de obediência e se parecer mais espiritual, sabe? Como uma forma de aparentar, só querendo realmente manter uma aparência, mas o seu coração está longe de obedecer a Deus. Pode ser também que Deus ele tenha te dado uma direção específica e você fica parado ou esperando uma confirmação a mais, tipo assim, não, vou esperar mais uma confirmação, vou esperar um sinal e vamos ver, e você fica postergando essa obediência, sendo que ela deveria ser imediata. Muito mais espiritual você dizer sim, Senhor, e fazer o que ele te pediu, do que você tentar impressionar a Deus com esforço que ele nunca esperou de você. Às vezes a gente passa por desafios e circunstâncias difíceis aqui, porque nós estamos suscetíveis a passar por isso nesse mundo. Mas existem sofrimentos que são completamente desnecessários e que Deus ele gostaria de poupar a gente se a gente fosse simplesmente fiel àquilo que ele tem nos pedido. E talvez a dor e o sofrimento que você esteja passando hoje seja fruto de uma escolha ruim, de uma decisão errada que você tomou, e isso acabou gerando consequências que Deus ele queria que você fosse poupado disso. A gente acaba colhendo da nossa própria conduta e no meio do sofrimento a gente acha que Deus ele virou as costas pra nós, mas não foi isso que aconteceu. A gente precisa mudar a forma como nós enxergamos a Deus, porque quando ele pede algo pra nós, não é simplesmente porque ele está pedindo porque ele quer, mas primeiramente porque a obediência é a expressão máxima de alguém que ama a Deus. E João fala que aquele que me ama obedece meus mandamentos. E talvez a dor e o sofrimento que você esteja passando hoje seja fruto de uma escolha ruim, de uma decisão errada que você tomou, e isso acabou gerando consequências que Deus ele queria que você fosse poupado disso. A gente acaba colhendo da nossa própria conduta e no meio do sofrimento a gente acha que Deus ele virou as costas pra nós, mas não foi isso que aconteceu. A gente precisa mudar a forma como nós enxergamos a Deus, porque quando ele pede algo pra nós, não é simplesmente porque ele está pedindo porque ele quer, mas primeiramente porque a obediência é a expressão máxima de alguém que ama a Deus. E João fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Segundo, a gente precisa se lembrar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a princípio algumas coisas que o Senhor nos pede possa parecer desafiador pra gente fazer,
Nós precisamos nos lembrar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve seguir. Se tão somente você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Que Deus está falando assim, olha, se você apenas tivesse ouvido a minha voz, se você apenas tivesse dado atenção àquilo que eu estava pedindo para você, então a sua paz seria como um rio. Deus ele estava alertando um povo. Se você tivesse tão somente obedecido os meus mandamentos, você não estaria passando pelo sofrimento que você está passando agora. E de forma alguma eu vejo Deus ele fazendo isso de uma maneira sarcástica, como se ele estivesse dizendo, olha só, bem feito, ou eu tentei te avisar. É como se ele estivesse dizendo, meu filho, minha filha, eu só queria te poupar desse sofrimento que você está passando agora. É por isso que eu tentei te alertar. Se tão somente você tivesse dado ouvido à minha voz, a sua paz seria como um rio. Como um pai ou como uma mãe que olha para o seu filho e diz, não coloque a mão no fogo, mas a criança vai lá, coloca a mão e queima. O que acontece? A ordem que esse pai deu foi justamente para poder poupar o seu filho daquela dor, mas a criança pagou para ver. Quantas vezes a gente é como essa criança que prefere pagar para ver o preço da desobediência, sendo que Deus, como um pai amoroso, já deixou muito claro na sua palavra que a desobediência, ela prejudica a nós mesmos. A gente precisa se lembrar que Deus, além de ser o nosso Senhor, a quem nós devemos temer, honrar e obedecer, a gente precisa lembrar também que Deus ele é Pai. E justamente por nos amar, Ele quer poupar a gente das consequências de uma escolha errada. Porém, muitas vezes a gente acaba ignorando isso. Eu invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Talvez você esteja realmente passando por momentos difíceis na sua vida, sofrimentos que foram justamente frutos das escolhas que você tomou, mas de forma alguma eu quero que você saia desse vídeo com um sentimento de culpa, mas eu quero te trazer uma boa notícia. Salmo 103 diz assim: O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com o que os teme. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a mensagem que eu quero trazer é que mesmo que você se encontre nessa situação de sofrimento e de dor, por conta das suas próprias escolhas, saiba que Deus ele está pronto para te perdoar, para poder trazer cura e restauração sobre a sua vida. Deus é aquele Pai que nos coroa com sua misericórdia e bondade e não nos trata segundo nós merecemos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você me diga, mas eu não tive um pai que se compadeceu de mim, que teve misericórdia de mim, que olhou para mim quando eu precisei. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus ele não é como seu pai terreno. Ele olha para sua dor, ele olha para o seu sofrimento, para a bagunça que você está vivendo. E ele estende a mão pronto para poder te restaurar com uma misericórdia que não tem fim. Se você se arrepender, ele vai te perdoar e te dará uma nova chance para que você possa viver de acordo com a vontade dele. Da mesma forma que Jesus ele deu uma nova chance para Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma, Deus ele está olhando diretamente nos seus olhos e dizendo: Filho, filha, você me ama? Então obedeça os meus mandamentos. Lembre-se que toda vez que você obedece os mandamentos de Deus, você está fazendo isso primeiramente porque obedecer é você expressar que você ama a Deus e que a obediência também é para o seu próprio bem, para que a sua vida ela possa fluir de acordo com a vontade de Deus. Seja fiel àquilo que Deus ele tem pedido para você, abandone o que precisa abandonar, vá em direção àquilo que ele tem te guiado, não por medo de uma repreensão, não por medo de uma consequência ruim, mas porque Deus ele te ama. E é por essa perspectiva de que Deus ele te ama e ele quer o melhor para você, é que você deve submeter a sua vida nas mãos dele. Nossa obediência ela custa tudo. Obedeça mesmo que te custe lágrimas, mesmo que custe você sair da sua zona de conforto. Prefira perder a aprovação das pessoas do que desobedecer a Deus. Prefira ser criticada pelo mundo do que ser desaprovada pelo céu. Prefira perder tudo, só não perca a sua paz de que você está sendo 100% obediente a Deus. Às vezes a obediência ela vai te parecer pesado, mas pesado não é a obediência. Pesado é você viver uma vida fora, longe do centro da vontade de Deus para sua vida.
Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus, ele jamais desejaria o mal e a destruição na sua vida. Ele deseja a paz sobre você. A paz você pode viver por meio de um estilo de vida de obediência a Deus. A mensagem falou ao seu coração. Se algum momento desse vídeo foi importante pra você, me deixe saber. Coloque aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar essa mensagem com quem precisa também ouvir. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.